Vamos começar a nossa imersão de hoje com um contraste visual bem forte. Bom, isso sempre ajuda a situar quem nos ouve, né? Exato. Pensemos no brilho intenso do ouro. Aquela imagem clássica, sabe? Das vitrines impecáveis das joalherias mais luxuosas. Ou daquelas barras empilhadas nos cofres de banco. Pois é. Até mesmo nos componentes tipo os componentes milimétricos dos nossos smartphones de última geração. É uma imagem de riqueza muito polida, controlada, estéril quase. Uhum. Higienizada, né? Isso. Agora coloca essa imagem lado a lado com a origem física de grande parte desse material. A dura realidade das margens dos rios barrentos, das profundezas da floresta amazônica, onde o calor é extremo, o acesso é super precário e o trabalho é físico e intenso. É um abismo, na verdade. Um abismo total. E é por isso que hoje vamos explorar fontes bem densas, extraídas do livro Cooperativismo no Garimpo de Ouro no Brasil, focando especificamente no capítulo 1. Que é um material excelente, diga-se de passagem. Muito bom mesmo. O objetivo da nossa imersão hoje é ir além daquelas manchetes policiais que a gente vê todo dia no noticiário, sabe? Sim, traduzir um pouco os conceitos técnicos. Exatamente. Vamos tentar entender o garimpo como um fenômeno social, econômico e, principalmente, descobrir quem é o garimpeiro real e mostrar como o cooperativismo mineral surge como o caminho mais viável para a legalidade e a sustentabilidade. E também para a dignidade na mineração artesanal e em pequena escala, né, a chamada MAP, que é uma discussão fundamental para todo mundo, desde o trabalhador na ponta até os gestores públicos. Com certeza. Para começar a desempacotar isso, eu gosto de pensar que o garimpo no Brasil é tipo um espelho quebrado da nossa história. Como assim? É que cada pedaço reflete uma realidade diferente, sabe? Num reflexo a gente vê a sobrevivência, a busca por oportunidade. No outro a gente vê a ausência do Estado, o impacto ambiental pesado. Hoje a gente vai tentar colar esses pedaços. Nossa, essa analogia é muito precisa, porque no imaginário coletivo, o garimpo realmente evoca marginalização, degradação. E polícia, né? E polícia. Mas essa visão simplista ignora completamente a complexidade das milhares de famílias que dependem exclusivamente dessa atividade. O ponto central do texto é que a riqueza mineral não vira desenvolvimento local automaticamente. Precisa de organização correta. E para entender o estigma que esse trabalhador carrega hoje, a fonte faz algo muito interessante. Ela nos leva numa viagem no tempo. Porque essa figura nasceu literalmente da exclusão. Nasceu à margem, né? Exato. E eu confesso que fiquei surpreso lendo o material. A extração de ouro no Brasil remonta ao século XVIII, certo? Certo, o auge do Brasil colonial. E a coroa portuguesa privilegiava apenas o grande capital. Eles cobravam aqueles impostos altíssimos, o famoso quinto. O sistema de datas minerárias, a coroa dava os lotes oficiais, mas para operar ali, o sujeito precisava de muito dinheiro. Então o pequeno minerador, tipo o mestiço, o negro alforreado, o aventureiro pobre, ele ficava de fora. Totalmente de fora. O preço de entrada na legalidade era simplesmente impossível para eles. E aí essas pessoas precisavam sobreviver, né? Eles passaram a minerar ilegalmente, escondidos nas partes mais altas e íngremes das montanhas. E é aí que entra um detalhe fascinante que o autor traz. Você viu a origem da palavra? Sim, as tais das grimpas, né? Eu achei isso incrível. É muito revelador. Essas partes escarpadas e escondidas da montanha eram as grimpas. Então a pessoa que fugia da fiscalização e subia nas grimpas para extrair ouro foi batizada de garimpeiro. Caramba! Quer dizer, a própria palavra garimpeiro já nasce sob o signo da ilegalidade, de se esconder do Estado. Exatamente. A marginalização não é um acidente moderno. Ela é o DNA histórico da atividade. A ilegalidade não era uma escolha para burlar um sistema justo. Era a única via de sobrevivência num sistema desenhado para excluir. Nossa, isso muda toda a perspectiva, né? Mas o texto dá um salto. Ele sai do século XVIII e vai direto para o século XX, para os anos 70 e 80. A época da ditadura militar, da abertura da rodovia transamazônica. Isso. Tiveram os choques do petróleo, a alta absurda no preço do ouro. Ocorreu uma explosão migratória, tipo uma corrida do ouro moderna para a Amazônia. Principalmente para a Serra Pelada e a região do Tapajós, no Pará. Uma migração em massa de brasileiros
muitos do Nordeste buscando qualquer oportunidade. E a atividade deixou de ser puramente braçal, né? Aquela coisa do homem solitário com a bateia na beira do rio. Esse é um mito que a gente precisa desconstruir hoje. Pois é. O livro detalha a introdução de dragas, balsas, motores a diesel. A atividade passou por uma semi-mecanização. Que alterou tudo, a escala de produção e, infelizmente, o impacto ambiental também. E isso gerou uma figura nova que o texto chama de empresário garimpeiro. Quem é esse cara? Então, com as máquinas, o custo subiu muito. O motor, o combustível no meio da selva. E surgiu o dono do capital. A pessoa que é dona do maquinário muitas vezes não é a mesma pessoa que está com a bota na lama segurando o jato de água. Criou uma divisão de classes ali dentro, então. Exato. Tem o empresário de um lado e as frentes de trabalho do outro, formadas por operadores, mergulhadores, cozinheiras. A estrutura mudou, mas a lei continua a mesma. E isso nos traz direto para o cenário atual, que é o que chamam de mineração artesanal em pequena escala, a MAP. Que de pequena não tem quase nada se a gente olhar o volume agregado. Exatamente. As fontes dizem que 90% das atividades minerárias no Brasil são de micro e pequena escala. E a MARP representa até 40% da força de trabalho da mineração, se você contar o pessoal informal. São estimativas que chegam a quase 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas é muita gente. E 91% desses garimpos estão na região amazônica, com destaque absoluto para o Pará. Ah, a província aurífera do Tapajós? Isso. E municípios como Itaituba, que o livro chama de Cidade Pepita. Mas aí eu pergunto, a imagem de TV que a gente tem daquele trabalhador com a bateia, ela está muito desatualizada, né? Completamente. Nós estamos falando de uma engrenagem econômica gigante. É como se fosse uma cidade inteira que opera nos bastidores da economia oficial. Gera uma riqueza colossal. E aí mora o grande paradoxo. Porque essa riqueza não fica na cidade, né? Ela escoa pelos dedos da população local. O Tapajós produz riquezas globais, o saldo é multibilionário, mas as cidades garimpeiras sofrem com pobreza, falta de infraestrutura. É triste, mas é a realidade. A mineração gera impostos teóricos, como a CFM, que é a compensação financeira pela exploração mineral, movimenta bilhões, mas o trabalhador lá na ponta lida com a precariedade total. E falta de segurança. Mas olha, eu li no material que existe uma lei brasileira, o Estatuto do Garimpeiro, de 2008. Sim, a Lei 11.685. Isso. E ela define formalmente o que é o garimpeiro e cria a PLG, a Permissão de Lavra Garimpeira. Um regime jurídico específico para, na teoria, organizar o setor. Informalidade. A resposta, pelo que entendi, é a armadilha estrutural do nosso Estado. Exatamente. A burocracia estatal é um labirinto, sabe? Conseguir uma PLG e o licenciamento ambiental é um processo extremamente oneroso e muito, mas muito lento. O livro menciona a ANM, a Agência Nacional de Mineração. Que sofre com uma baixa capacidade estatal crônica. Falta pessoal, falta orçamento. Então, na prática, o que isso significa? O Estado vira para o garimpeiro e diz, você precisa ser legal, mas cobra o preço e a burocracia que só uma grande mineradora, uma Vale da Vida, conseguiria pagar. É exatamente esse o gargalo. Como o pequeno minerador não consegue pagar os engenheiros, os estudos geológicos ou esperar 5 anos por uma licença, o que ele faz? Ele vai para a informalidade. Consequências drásticas para todo mundo. É o que a gente vê nos noticiários. A poluição ambiental, o uso indiscriminado e inadequado de mercúrio. Que é um veneno. Contamina os rios, os peixes, a saúde dos próprios garimpeiros, dos ribeirinhos, dos indígenas. Além dos conflitos territoriais com áreas protegidas. E o livro também fala da comercialização, porque a lei exige que a venda seja feita para as DTVMs, né? As distribuidoras de valores autorizadas. Sim, mas como o cara tá informal, ele não pode vender para a DTVM legalmente. Aí cria o mercado paralelo. Exato. Gera evasão de divisas e o famoso esquentamento de ouro ilegal. O ouro sai de uma área proibida e alguém usa um papel falso para dizer que saiu de uma área legalizada. E quando o Estado resolve aparecer, como é que é? Ele costuma agir apenas pela força, né? Puramente pela repressão. Queima o maquinário, prende, aplica multa, mas não fornece assistência técnica, não dá crédito para o minerador comprar uma tecnologia limpa sem mercúrio. Peraí, deixa eu ver se eu entendi a lógica. É um ciclo que punha o pequeno e ignora o problema real.
Certo. O Estado não ajuda a resolver, só bate quando a coisa já estourou. Você resumiu perfeitamente. E a criminalização pura, bater na mesma tecla da repressão, não resolve a questão de sobrevivência econômica daquelas 100 mil ou 1 milhão de pessoas. É claro, porque a fome não espera a ANM liberar um papel. Precisamos separar as coisas. Tem o crime organizado, que financia maquinário pesado, invade terra indígena de forma deliberada. Esse tem que ser combatido com rigor policial. Sem dúvida. Mas, do outro lado, tem o minerador de pequena escala que busca subsistência e não encontra nenhum apoio do Estado para usar tecnologias limpas ou para se legalizar. A régua não pode ser a mesma para os dois. Muito bem colocado. E para quebrar esse ciclo de informalidade e de degradação ambiental, as fontes apontam para uma ponte, para o futuro do setor. E o mais chocante, essa solução já está na nossa Constituição desde 88. O famoso artigo 174, né? Esse mesmo. Ele diz que o Estado deve favorecer a organização em cooperativas, dando a elas prioridade na autorização de lavra, na PLG. Mas na prática, por que a cooperativa é a solução mágica? Não é mágica, é pura matemática e governança. A cooperativa dilui custos, onde um garimpeiro sozinho jamais conseguiria pagar por estudos geológicos, laudos, engenheiros ambientais. E aqueles circuitos fechados para eliminar o uso de mercúrio, que devem ser caríssimos. Caríssimos. Sozinho, ele não compra, mas a cooperativa consegue. Junta 500 pessoas, 1.000 pessoas e a conta fecha. É como eu estava pensando antes. Para quem nos ouve, pense na cooperativa como um escudo e uma bússola. Como assim? Ela é um escudo porque protege o pequeno minerador da exploração daqueles intermediários, dos atravessadores que pagam pouco pelo ouro. Ah, sim. E é uma bússola porque aponta a direção para uma extração limpa e legalizada, ajudando na burocracia. E o texto menciona que as cooperativas inserem o trabalhador no mercado formal, garantem a emissão de nota fiscal. Ajudam a rastrear a origem do ouro, o que hoje é fundamental no mercado internacional. E dão um poder de negociação enorme na hora de vender. Mas aí o livro faz um aviso de cautela que eu achei super importante. Um alerta vermelho sobre as cooperativas de fachada. Isso é um perigo real, porque muita gente se aproveita daquela prioridade que a Constituição dá para as cooperativas na fila da ANM. Sim. E aí criam empresas disfarçadas de cooperativas só para furar a fila da burocracia, né? Exatamente. O empresário do garimpo cria um CNPJ de cooperativa, coloca os trabalhadores lá como cooperados de fachada, mas continua explorando todo mundo igualzinho, não tem divisão de lucro. Ou seja, tem que ser cooperativa de verdade, não apenas um CNPJ para inglês ver. O material ressalta que o verdadeiro cooperativismo exige governança democrática. O famoso um homem, um voto. Não importa quem tem a draga mais cara, o peso na Assembleia é igual. Exato. Exige educação continuada, exige intercooperação, o apoio de sistemas gigantes como a OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras, que é fundamental para dar suporte jurídico, contábil e de treinamento para esse pessoal. O cooperativismo verdadeiro, e o livro defende muito isso, é o que alinha a pequena mineração aos critérios ESG. A sigla para ambiental, social e governança, né? Isso. Com o apoio de políticas públicas reais, linhas de crédito em banco público e assistência técnica, a cooperativa transforma aquele extrativismo desordenado e poluidor num arranjo produtivo sério. Um arranjo que respeita o território, né? E que internaliza os custos ambientais. Ele passa a recuperar a área degradada porque faz parte do negócio. Então a nossa imersão nas fontes de hoje revelou que o garimpo no Brasil não é algo que pode simplesmente ser apagado da história com uma borracha ou resolvido apenas mandando helicóptero da polícia para queimar a máquina. É uma realidade estrutural. É a sobrevivência de milhares de pessoas, especialmente na nossa Amazônia. O caminho não é marginalizar ainda mais o pequeno minerador. O caminho é dar a ele o protagonismo. A organização em cooperativas autênticas, aliada a políticas públicas eficientes e governança séria, é a chave para transformar essa riqueza mineral em desenvolvimento social de verdade. E em rastreabilidade, proteção ambiental, que é o que o mundo exige hoje. E falando nisso, no que o mundo exige, eu fiquei pensando numa coisa depois de ler essas fontes. Um pensamento provocativo para a gente deixar para quem está nos ouvindo. Manda. Pensa comigo.
Se esse modelo de cooperativismo mineral na Amazônia se consolidar com total transparência, com rastreabilidade de ponta a ponta, eliminando 100% mercúrio e garantindo justiça social para o trabalhador local. O que seria o cenário ideal, né? Sim. O que aconteceria com o mercado global de joias e de tecnologia? Porque hoje eles fogem do garimpo. Mas será que, num futuro bem próximo, os consumidores mundiais não apenas rejeitariam o tal do ouro de sangue, mas passariam a exigir e pagar um prêmio absurdo de exclusividade pelo ouro cooperativo e sustentável da Amazônia? Olha, é uma inversão de lógica de mercado fantástica. O ouro ético virando artigo de luxo supremo. Exato. Essa é uma força de mercado que tem o poder de reescrever completamente a economia da floresta, de dentro para fora. Sem dúvida. Valorizando quem faz a coisa certa e protege o bioma. É algo para a gente pensar. Bom, o conhecimento e a organização coletiva são os maiores tesouros que a gente pode extrair desse debate de hoje. Fico convite para que a nossa audiência continue questionando essas narrativas simplistas e buscando a profundidade dos fatos. Um abraço e até a próxima imersão. Até lá, pessoal. Foi um prazer.